Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui no nosso encontro, nos nossos estudos. E hoje, meus amigos, é uma aula muito especial. Por que é uma aula especial? Porque a gente vai falar sobre Vairagya. A gente vai falar sobre a morte dos desejos, né? E o que isso realmente significa a fundo, né? Dentro de todas as tradições meditativas, essa questão do desejo, ela é colocada de uma forma muito séria, né? Só que para a nossa mente racional é muito difícil da gente entender isso. É muito complicado ali. E toda a essência de todo esse processo de autorrealização tem em sua essência as questões do desejo, certo? Então, a gente está estudando o Yoga Sutra, e a gente chegou na parte do Yoga Sutra em que ele vai tratar sobre essa questão, certo? Só que eu trouxe outros textos para a gente conversar também sobre isso. Por quê? Porque em praticamente todos os textos isso é colocado, né? Dentro do Yoga Sutra, quando Patanjali ele vai dar para a gente as pedras, as chaves mais fundamentais que vai promover esse estado de yoga, esse estado de união da consciência com consciência divina, ele dá duas, né? Como a gente estudou na nossa última aula, que é a Abhyasa e Vairagya. Abhyasa, a disciplina, a repetição, a prática, tapasya. E Vairagya, esse desapego, essa morte dos desejos. Quando a gente pega a Bhagavad Gita, é a mesma coisa. O primeiro capítulo da Bhagavad Gita é o sofrimento de Arjuna. É o Arjuna se lamentando para Krishna de toda aquela situação que ele está vivenciando. E aí, no capítulo 2, Krishna ele começa a ensinar para Arjuna sobre Samkhya Yoga. Samkhya Yoga, no caso, é aquela doutrina que vai falar sobre a nossa verdadeira natureza, a natureza real do ser. Por isso que Samkhya dentro das tradições védicas é o Darshan, né? É o Darshana, que vai tratar sobre a nossa real natureza, a relação de Purusha com Prakriti. Isso fica para uma outra aula. E aí, depois que ele fala, olha, Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito, o verdadeiro ser não morre, não queima, não molha, e etc. E ele vai falar o que você realmente é. E ele vai falar para Arjuna que o sofrimento está intimamente ligado com a nossa ignorância da nossa própria natureza. E aí ele fala para Arjuna no final do capítulo 2, toda a Bhagavad Gita é sobre isso, né? Mas no final do capítulo 2 ele sintetiza como que Arjuna pode revelar o conhecimento de si, conhecimento de sua verdadeira natureza, certo? E aí, uma das coisas que Krishna coloca para Arjuna é essa questão da morte dos desejos também, certo? Dentro do Tao Te Ching, eu tava com o Tao Te Ching aqui do lado, não tô aqui. Ele tá ali. Mas enfim, dentro do Tao Te Ching, Lao Tzu, em muitas passagens, também fala sobre essa questão da morte dos desejos. Ele fala assim, tem algumas partes, né? A única coisa que o homem sábio deseja é não ter desejos. E onde não há desejos, há paz. E onde há paz, toda essa elevação, vazio e tudo mais. Né? E aí, eu vou trazer algumas reflexões de alguns mestres para vocês em relação a essa questão do desejo, mas tem muitos mestres dentro do yoga que trazem profundas reflexões sobre essa questão da morte do desejo, certo? Tem falas muito interessantes, por exemplo, de um mestre muito conhecido, muito famoso dentro dessas traduções, que é o Trailanga Swami, é o próprio Lahiri Mahasaya. Dentro da biografia de um yogi também tem muitas passagens, né? É igual
uma delas, né, dentro da autobiografia, quando o Yogananda, ele foge do mestre, né? E aí, ele, por vários motivos, ele percebe que ele tem que voltar, e aí ele volta. E aí, quando ele volta, ele percebe que o mestre dele não tá bravo com ele. Ele acha muito estranho, ele chega no mestre e fala assim, mestre, mas o senhor não tá bravo comigo? Eu fugi, né? Fiz merda. Por que o senhor não tá bravo? Aí o mestre dele vira pra ele e fala assim, a raiva, cólera. Deixa eu pegar aqui pra ler pra vocês, meus amigos, é bem legal, porque eu também não lembro certinho. Agora a gente tá com um cenário novo. Quer ver? Eu sei onde que fica. Olha aqui, ó. Mestre, devo ter decepcionado com minha brusca partida, abandonando meus deveres aqui. Pensei que estaria zangado comigo, Yogananda fala. Eu, mestre. Não, é claro que não. A ira brota apenas de desejos contrariados. Não espero coisa alguma dos outros. Portanto, suas ações não podem estar contrárias aos meus desejos. Eu não o usaria para os meus próprios fins. Só a sua verdadeira felicidade me faz feliz. A Yogananda fala, né? Senhor, ouve-se falar de amor divino de modo vago, mas hoje estou realmente recebendo de sua pessoa angelical um exemplo concreto. O Senhor não demonstra o mais leve aborrecimento, apesar de minha partida ter causado grandes inconvenientes, pelas muitas tarefas inacabadas que deixei para trás. E aí isso é muito bonito, porque o que acontece, meus amigos? Vamos refletir um pouco. Eu ainda nem falei para vocês dos sutras, hoje a aula vai ficar um pouquinho mais longa. Mas vamos lá que nós temos muita coisa para conversar aqui. O comum de todos nós é quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos. E no capítulo 2 do Yoga Sutra, ele vai tratar sobre os kleshas. Os kleshas como os causadores de sofrimento, aqueles causadores de sofrimento. E a raiz é a ignorância. A raiz de todo o sofrimento é a ignorância, de uma grande árvore que vai surgir a partir da ignorância. E a partir dessa ignorância vão surgir muitos desejos. E quando eu falo desejos, não importa o que eu desejo, mas é sempre pensando assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, nossa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir tal coisa, nossa, eu vou estar realizado. Inclusive, o próprio desejo espiritual. Ou seja, nossa, quando eu me iluminar, aí eu vou ser feliz. Quando eu ver espírito, eu vou ficar... Vai ser incrível. Não importa o desejo. Seja desejo material, desejo espiritual, mas o desejo ele é o mesmo. No sentido de que quando eu tiver tal coisa, nossa, eu vou ser feliz. Só que aí o tempo vai passando, aquilo não acontece. E o tempo vai passando, aquilo não acontece, vai sentindo um trem estranho dentro. E aí eu passo a ser jogado para o futuro e passo a sentir muita ansiedade por uma coisa que nunca acontece, né? Se eu desejo muito algo e eu consigo aquilo que eu estava desejando, então eu passo a sentir muito apego. Eu passo a sentir ciúme e medo. Medo porque eu não posso perder aquilo que eu consegui. Ciúme como tem que proteger para não perder. Né? Porque perder isso é como se eu estivesse perdendo a própria felicidade, porque não é algo que está em mim, é algo que está fora, é algo que eu possa perder. Perder aquilo é eu perder a felicidade, nesse sentido. Isso causa muita ansiedade também, né? Muita preocupação. Se eu desejo muito algo, e outra pessoa consegue o que eu estava desejando, então eu passo a sentir muita inveja da outra pessoa. Se eu desejo muito algo e... Esqueci agora, né? Ah, lembrei. Se eu desejo muito algo e eu sou contrariado naquilo que eu estava desejando, igual a história do Yogananda, então eu passo a sentir muita frustração, eu passo a sentir raiva. E aí, meus amigos, a gente vai percebendo que todas aquelas dores da alma, o ódio,
o ódio mesmo, assim, né? Não a raiva como uma emoção básica, mas aquela coisa que pega fogo dentro mesmo, né? A frustração, o apego, o ciúme, os medos nesse sentido, tudo isso tem em suas raízes a ignorância, que a partir da ignorância vem os desejos. E não importa como deseja, é sempre essa busca por felicidade. Por isso que no começo do nosso curso, do nosso estudo, a proposta de Vedanta, quando trata desse conhecimento, é qual que é o conhecimento mais elevado? E aí vai dizer que é esse autoconhecimento que vai eliminar esse sofrimento, que vai trazer a felicidade real do ser, nesse sentido. É aquele ser que se realizou em si mesmo, ele se libertou de toda essa busca, ele encontrou a felicidade naquilo que ele é, em sua própria natureza. Isso é a essência da autorrealização. E por isso que é um ser tão rico, é um conhecimento tão elevado, porque te liberta de toda essa busca desnecessária, né? Que a gente vai analisar aqui. Então, quando a gente pega, a gente vai analisar o Sutra 15 e 16, na tradução da professora Glória Areira, ela coloca o seguinte: Vairagya é chamado domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado. Vaishikara é o controle ou domínio. Patanjali diz que o desapego é o domínio sobre o desejo por objetos, sejam eles vistos ou mesmo escutados. Como a descrição de objetos potencialmente desejáveis feita por outras pessoas ou pela propaganda. Ela dá o exemplo da Bhagavad Gita que eu dei para vocês. São vários versos da Bhagavad Gita que Krishna coloca sobre essa questão, mas aqui ela coloca um interessante. Aquela pessoa livre de apego em qualquer situação, que não se exalta em alcançar o agradável, tampouco se irrita em alcançar o desagradável, tem o conhecimento firme. Ou seja, o que ela traz aqui também é que essa pessoa que se libertou dessa condição, desse desejo desnecessário, ela é uma pessoa que ela se liberta das dualidades. Esse se libertar das dualidades é no sentido assim, nossa, se eu acertar eu vou ficar feliz, se eu errar eu vou ficar triste. Uma pessoa que se libertou dessa condição dual, ela fica muito contente tanto com o erro quanto com o acerto. Ela aprende a aprender com as duas situações. Ela sabe que mesmo no erro existe muito aprendizado e ela se libertou dessa condição de simplesmente ficar triste quando erro e feliz quando acerto, nesse sentido, né? Então é uma pessoa que também se liberta dessas dualidades da vida, de erro e acerto, vitória e derrota, e todo esse mártir interno do drama da vida mesmo, né? E uma coisa interessante é que essa questão do desejo, que ela traz muita confusão na gente, nossa, João, mas todos esses mestres falam para não desejar, mas aí parece que é como se eu não pudesse, se eu não tivesse vontade. Nossa, eu não posso desejar, então eu não tenho vontade. E o que na verdade é como se eu não tivesse vida nesse sentido, como se eu não pudesse viver, como se eu tivesse que virar um renunciante no sentido externo da coisa, da renúncia. E essa é uma questão que a Arjuna traz para Krishna também. Porque a Arjuna fala, olha, ou Krishna fala, olha Arjuna, esse conhecimento superior, ele é revelado através da renúncia, do desejo, etc. Só que aí, no próximo capítulo, o Krishna manda a Arjuna agir. E a Arjuna fica muito confuso. Fala assim, Krishna, mas como assim? Você falou para eu renunciar e agora você está mandando eu agir? Seus ensinamentos parecem contrários. Porque na cabeça de Arjuna, essa renúncia é como se ele não tivesse, como se ele não pudesse ter vontade, como se ele tivesse que ficar inerte, parado, como se ele não pudesse agir. E o que Krishna estava ensinando para Arjuna era totalmente contrário. Era uma forma dele agir de forma elevada. Como eu falei para vocês, também livre dessas dualidades. Livre simplesmente de isso é bom, isso é ruim. Ele age de forma desapegada e ele aprende com qualquer situação que seja. E isso é muito interessante a gente perceber.
É porque próximo sutra ele vai dizer o seguinte: superior àquela renúncia, a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Traduzindo para vocês, que essa tradução da professora ficou um pouco confusa, é que ele vai dizer: através essa vairagya, o ser, a consciência, ela vai entrar em contato com o ser absoluto, com a consciência superior. E essa união com a consciência superior vai trazer tanta satisfação, tanta realização, tanta saciedade para ela, que ela vai ficar indiferente ao externo nesse sentido. Ela vai agir, mas ela não vai agir com desejo, ela vai agir de forma desapegada, porque ela está tão realizada, né, nessa união interna que isso vai promover, que ela ficou satisfeita. Ela está em um estado de contentamento. E ela age com paz interna. É como se isso é agir com paz interior, né? Eu vou pegar para vocês as outras traduções para a gente ver como que eles colocam também, né? Vamos pegar a do Swami Satchidananda aqui. Aqui. Swami Satchidananda, ele coloca muito interessante, então. Quando não há nem mesmo sede pelas qualidades da matéria nesse sentido, devido à compreensão da consciência superior de Purusha, este é o supremo desapego. Ou seja, o que ele está querendo dizer, como eu falei para vocês, esse estado de yoga que Vairagya e Abhyasa vai promover tanta realização interna, tanto contentamento interno, tanta realização, que isso satisfaz o ser. Isso vai trazer a satisfação real do ser. E satisfazer o ser interno dessa forma é como se a gente se libertasse do externo nesse sentido. A gente está liberto. Liberto nesse sentido das necessidades desnecessárias, desses desejos que não levam a nada. A gente se liberta de tudo isso e a gente se torna extremamente satisfeito internamente, realizado internamente. E não é que através dessa vairagya a gente não vai agir, a gente vai agir de uma forma diferente. A gente vai agir de uma forma elevada. A gente vai agir com paz interna, essa paz que o contentamento vai fazer brotar internamente. Essa paz que a morte dos desejos traz, eu encontrei que eu estava procurando essa satisfação, esse contentamento, essa realização interna em mim mesmo. E eu me alimentei tanto disso que eu fiquei satisfeito, essa saciedade mesmo, né, que esse estado de yoga promove, e essa libertação de todos esses desejos desnecessários que são criados em nós, né? E aí, eu vou ler para vocês, e depois a gente reflete mais um pouco, porque assim, meus amigos, já deu 18 minutos, né, de aula. Esse é um tema que daria pra gente ficar conversando muito tempo, é um tema que às vezes é muito confuso para muitas pessoas compreenderem isso, e só que muito importante também, porque toda a essência das tradições meditativas também está nessa questão do desejo, e tem muita reflexão que dá pra gente fazer sobre isso, porque ao mesmo tempo que é confuso, traz muitos aprendizados, né? Vou fazer a leitura de 2 textos, e aí a gente prestem muita atenção que esses 2 textos são muito bons, e depois a gente faz mais algumas reflexões, ok? Hoje, vamos então falar sobre caminho. A meta não nos importa, o que importa é o caminho. O verdadeiro caminhante do Tai Chi não se preocupa com os lucros a serem obtidos na sua jornada. Somente um comerciante objetiva lucros na sua jornada. No entanto, o nosso caminhante Tai Chi não se preocupa com os lucros e por não se preocupar com os lucros de sua jornada, ele caminha em paz, com suavidade, com bondade e o mais importante, como não há meta, não há pressa, e onde não há pressa, não há ansiedade, e onde não há ansiedade, há paz.
Olhai para a vida de todos vós, sempre desejando qualquer coisa, sempre tentando obter algum lucro, sempre tentando chegar a algum lugar. Por isso são infelizes. Ansiosos, não possuem paz em seus corações. Nós estamos procurando ensinar o caminho dos grandes mestres do passado, os pontos fundamentais para auxiliar vossas vidas sobre a terra. Ouvi discípulo anteriormente perguntar ao nosso amado mestre Tang o que se fazia em Shaolin. Em Shaolin ensinávamos nossos discípulos, alunos, as mesmas coisas que aqui agora estamos ensinando a todos vós, jovens, lúcidos, conscientes na busca, discípulos entregues ao caminho da luz, ao caminho da paz. Porém, desorientados em vossa jornada nessa busca. Nossa intenção é aos poucos auxiliares e mostrar o caminho do Tai Chi, o caminho que conduz vossas jornadas à verdadeira essência do Tao. O caminhar é a segunda lição. Não ter meta, não ter desejos, não ter anseios por onde se caminha. Desejo de chegar a parte alguma, apenas caminhar. O importante é caminhar. Se não há desejos, há paz. Se não há ansiedade, encontrarás a quietude. Se não há onde chegar, em qualquer lugar está bom, não concorda? Assim é o sábio na sua jornada a caminho do Tao, caminhando para o Tao, que não se preocupa com a sua salvação e ela acontece. Ele não projeta meta nenhuma e mesmo assim chega ao ponto. A jornada de um caminhante Tai Chi assemelha-se àquele que encontrou uma ponte para atravessar o rio da vida. E assim atravessa sem olhar seus pés. Atentem para esses ensinamentos de hoje, sem objetivo, sem desejos, sem necessidade de projetar a vida futura, apenas estando aqui e agora. E a paz e a quietude se acercarão de todos vós, e aí então compreenderão tal. Compreenderão o Tai Chi, compreenderão os nossos ensinamentos e os propósitos. Muita paz a todos. Cao Yang vos deseja muita paz. Cao Yang, meus amigos, é o mestre espiritual que ensinou o Wu San de Tao ao professor Laes, que também é o que eu aprendi, né? É um espírito muito elevado. Então, ele traz toda essa noção também dessa questão da morte dos desejos, né? E eu vou ler para vocês um outro texto que eu separei, muito bom também sobre essa questão. A pessoa pergunta pro mentor, né? Eu tenho buscado muito, mas nada encontro. O que fazer? Mas ele responde, né? Mas você procura luz onde não tem. As pessoas desse mundo ficam enganadas com certas coisas. Procuram luz onde não há luz. É o mesmo que procurar um peixe no alto da montanha. Não vão encontrar. O peixe está lá no riacho, no oceano. É muito difícil para Clarlin explicar certas coisas para vocês. A primeira coisa que deveriam buscar é não desejar absolutamente nada. Tantas coisas vocês desejarem, tantos problemas vocês terão. Aí a pessoa fala para ele, eu desejo ter luz, ter paz, amor universal. E aí ele responde, não deseje nem a luz, nada. Portanto, querer, presta atenção, querer, desejar, é nada ter. Aquele que nada quer... Pera aí, meus amigos, a motinha tá passando aqui. Coisas que eu não tenho controle. Voltando agora. Aquele que nada deseja, aquele que nada quer, tudo tem. Aquele que tudo deseja, que tudo quer, esse nada tem. Assim é a grande sabedoria. Aquele que não conhece as suas jornadas é que dá muitas voltas, mas aquele que desperta e compreende o qual motivo de sua jornada, esse estabelece a linha reta. Eu lembro também de uma história dos mestres orientais, né? Uma história real deles,
que tinha um discípulo que estava muito confuso, pensando na sua jornada e como ele poderia atingir o objetivo mais rápido da sua missão, da sua vida, que ele veio desempenhar. E aí o mestre viu ele todo naquela confusão, naquela agonia. E aí o mestre chegou para ele e falou assim: meu filho, toda vez que quiser chegar mais rápido a um objetivo, ande para trás. Isso é um koan zen, né? Também uma história real, mas que virou um koan zen. E eu vou deixar ela para vocês refletirem, né? Também. Então, meus amigos, essa questão da morte dos desejos, ela nos mostra uma coisa muito bonita, que é o que nós somos realmente. O que é a nossa natureza real? Porque, como eu falei para vocês, não importa o que a gente deseja, o que a gente está querendo mesmo é ser feliz. E toda essa reflexão, ela vai nos mostrar que a gente não precisa desejar nada para ser feliz, para ter essa felicidade, para ter essa paz, esse contentamento interno. Que esse contentamento interno já é a nossa própria natureza. E toda essa jornada interna, que essas tradições vão nos dar de propósito, né, nesse sentido, e toda a essência dessa questão da morte do desejo é esse encontro também com essa nossa real natureza. E esse encontro trazendo tanto contentamento, tanta paz, tanta saciedade, e que a gente vai agir na vida através dessa paz. Não é que a morte do desejo não é uma morte de vontade, não é uma ausência de ação, não é ficar inerte, não agir, não ter vida. Nossa, eu vou deixar de viver minha vida. Não é isso. É agir de uma forma elevada também. É se libertar desses desejos desnecessários, se libertar da dualidade. É esse encontro real, um encontro capaz real, né? É como o mentor Clarlin nos falou: aquele que nada deseja, ele tem tudo. Ele tem tudo, ele está contente, ele está satisfeito. Agora, aquele que tudo deseja, e se nada tem, ele não tem nada. Essa reflexão é muito importante. E os 2 sutras da nossa aula de hoje, do nosso estudo do Yoga Sutra, ele vai tratar disso. Porque nos nossos aulas anteriores a gente viu que Patanjali ele traz 2 pedras-chave fundamentais, que é Abhyasa e Vairagya. O estado de yoga, ele acontece através de Abhyasa e Vairagya. Através de Abhyasa e Vairagya perfeito, a gente tem o yoga, o estado de Samadhi, da união com a consciência divina. Abhyasa, a repetição, a prática, a constância, Tapasya, e Vairagya, a morte dos desejos, o desapego. Só que é importante a gente refletir sobre isso, porque a essência do processo meditativo, no topo de todo sadhana, de toda prática, é essa autorrealização. Essa autorrealização acontecendo através da morte dos desejos. E esses outros mestres, os comentários dele, não deu para eu trazer aqui para vocês, né? Porque senão ia ficar muito longo, já vai dar meia hora de aula. Mas os comentários desses outros mestres vão deixar muito claro pra gente. Esse estado de morte do desejo, ele vai revelar nossa natureza real. É um conhecimento que se vai revelar do nosso interior. E é natural. A própria prática do sadhana real do yoga, com os exercícios corretos, com a prática correta, ela vai levar a nossa consciência, a nossa energia e vai naturalmente, sem esforço, trazer à tona esse estado de contentamento, esse estado de não desejo. Não é uma coisa que a gente precisa ficar forçando, meus amigos. É um cultivo interno diário através do nosso sadhana, que esse estado de não desejo ele vai acontecer naturalmente. E a gente vai compreendendo por que a gente está conversando. Está sendo uma coisa mental. Mas através da nossa prática, a gente vai compreendendo realmente o que é essa morte dos desejos. O que é não desejar nada. E estar em paz. Estar contente. E agir na vida através da paz. Quando a gente ter umas escolhas para fazer diante da gente, a gente fazer essa escolha através dessa paz interna. Aí sim, a gente não vai viver através do nosso ego.
Vocês entendem a proporção disso? Agir através de Vairagya é agir sem ego, sem egoísmo. É agir pensando no próprio, é agir pensando no todo e não em si, nesse sentido. Porque você não quer ganhar nada, você não precisa de nada. E como eu falei para vocês, dentro dessas tradições, por mais louco que possa ser, não há nada para ser conquistado. Não há nada para ser desejado. Porque toda essa busca é uma busca de revelar algo que já existe dentro de você. É uma revelação da sua natureza real, de uma natureza com uma plenitude incrível, de uma autorrealização incrível, de um prazer que você é a própria felicidade. Você é o próprio prazer divino. Você é a própria consciência superior nesse sentido. E a proposta de todo esse caminho é revelar isso, é você vivenciar isso. Isso que é o mais bonito. E a essência disso tudo é a morte dos desejos. Vairagya Vyasa. Então, meus amigos, é uma felicidade enorme para mim estar conversando com vocês até agora. Desejo muita paz a todos. No nosso grupo, depois eu vou ver se eu acho as mensagens desses mestres e aí eu posto para vocês. E até nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Muita paz a todos. Para mim, grande honra, felicidade estar aqui com vocês. Muito agradecido, muito satisfeito. E é isso aí.